Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que você esteja bem, espero que essa semana tenha começado muito bem. E se ela não começou muito bem, ela vai melhorar em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos dar continuidade à nossa aula sobre o Sermão do Monte e hoje nós vamos avançar um pouquinho mais sobre isso. Na primeira aula nós falamos sobre a importância de nós estarmos com responsabilidade sobre a mensagem que recebemos. Né? Todos nós, quando recebemos uma mensagem, o nosso maior compromisso, o maior desejo de Deus não é apenas que a gente transfira o que recebemos, mas que a gente possa tornar essa mensagem acessível a todos aqueles que nos ouvem. Amém? Então foi isso que Jesus fez no Sermão do Monte, por isso ele subiu a montanha e ele assentou-se para poder ensinar. Hoje nós vamos avançar um pouquinho mais e nós vamos falar sobre a primeira bem-aventurança. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender sobre as bem-aventuranças é que ela traz uma condição e uma recompensa. Então, a condição para que você viva a justiça é essa, e se você vivê-la, você vai ter uma recompensa. Quer ver? Vamos entender isso melhor. Mateus capítulo 5, nós vamos ler a primeira bem-aventurança, que é o versículo 3. O versículo 3 diz assim: Bem-aventurado os pobres de espírito. Essa é a condição. Nós precisamos nos tornar, sermos pobres, ou em algumas versões, humildes de espírito. Porque se nós vivermos essa condição, então nós vamos conseguir uma recompensa. Qual é a recompensa? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora, o que isso tudo significa? O que é ser pobre de espírito ou humilde de espírito? Muitos de nós achamos que isso está diretamente relacionado à questão financeira. Né? Então nós olhamos para aquelas pessoas que têm uma necessidade e nós dizemos assim, olha, esse versículo alcança essa pessoa. Só que a grande verdade é que não está falando de uma pobreza física, material, uma humildade material, física, mas está falando de uma humildade ou de uma pobreza espiritual. E nesse sentido de pobreza, que é humildade, se relaciona a uma dependência. É como se o Senhor dissesse assim, bem-aventurado todos aqueles que têm a sua total dependência em Deus. Né? O seu espírito está condicionado a toda a vontade de Deus. Aquele que vive nessa condição é deles o reino dos céus. A grande verdade, queridos, é o seguinte, o que o Senhor quer, em primeiro lugar, nos ensinar aqui, que a nossa dependência total precisa estar no Senhor. A palavra do Senhor fala em Jeremias, capítulo 17, o versículo é o versículo 5, diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Se não bastasse aquela pessoa que vive pela sua própria força, pelo seu próprio intelecto, pelas suas próprias vontades, elas não serem bem-aventuradas, elas não serem abençoadas, se não bastasse só isso, aqui em Jeremias, a palavra do Senhor fala que todo homem que confia em si, na sua própria força, ele é maldito. Olha que terrível isso. Quando uma pessoa se torna maldita diante do Senhor, ou quando uma pessoa não é abençoada no Senhor, é quando a arrogância da sua vida determina tudo aquilo que ele quer fazer, tudo aquilo que ele vai fazer. Quando uma pessoa decide viver uma total dependência no Senhor, é como se ela conectasse o seu espírito. Por isso que é uma humildade de espírito. Por isso que é uma humildade profunda, mais profunda do que simplesmente uma humildade física. A grande verdade é que nós podemos encontrar pessoas que são muito humildes financeiramente, mas
existe uma arrogância tão grande na vida delas que elas nunca conseguem acessar as bênçãos de Deus na sua vida. Então isso prova que não é uma humildade financeira, mas sim uma humildade de reconhecer. Eu me humilho diante do Senhor, eu reconheço a minha pequenez diante do Senhor. E quando eu reconheço a minha pequenez, eu reconheço o quão pequeno eu sou, o quão miserável eu sou. Então, e com isso elevo Deus na minha vida, porque quando eu reconheço a minha natureza pecaminosa, quando eu reconheço que nada procede de mim, mas tudo vem de Deus, o próprio Deus começa a governar a sua vida. Então nós entramos na recompensa. Tem muitas pessoas que falam sobre o reino de Deus, muitas pessoas que pregam sobre o reino de Deus. A verdade é que essa é uma mensagem que virou uma moda hoje, né? Todo mundo entende sobre o reino de Deus, todo mundo fala sobre o reino de Deus. Mas se você for analisar a vida de muitas pessoas, e muitos desses que falam sobre o reino de Deus, eles vivem uma vida tão independente de Deus, eles vivem uma vida tão longe de Deus a ponto de viver pelas suas próprias vontades e nunca conseguem romper e entrar no reino de Deus. O reino de Deus é de pessoas que reconhecem o seu lugar. Há um tempo atrás eu falava sobre como reconhecer um profeta. E usei aquela passagem que o profeta passava sempre sobre um lugar e aquela mulher vê o profeta passando e ela diz o seguinte: olha, fala para o seu marido, eu vejo, reconheço que esse é um grande homem de Deus. Vamos fazer para ele um quarto. E nesse quarto vamos colocar uma cama, vamos colocar uma mesa, vamos colocar uma cadeira, vamos colocar um candeeiro. E sabe o que eu entendo, queridos? Nós não precisamos de um trono, nós precisamos é de uma cadeira. O que o Senhor tem para o trono já está ocupado. Ser humilde de espírito é reconhecer que o trono já está ocupado. O trono é dele. Nós somos meros filhos, servos desse Deus poderoso. Amém, queridos? Como que eu entro no reino dos céus? Como que eu faço parte do reino de Deus? Como que eu vivo integralmente? Vivendo inteiramente na dependência, sendo humilde o suficiente para reconhecer que sem Deus eu não sou nada, sendo humilde o suficiente para reconhecer que sem a grandeza de Deus na minha vida, eu nunca vou poder viver o reino de Deus. O quanto você está disposto, meu amado, a abrir mão dos seus sonhos por aquilo que Deus tem para você? O quanto você está disposto de abrir mão das coisas que governam a sua vida para que Deus governe a sua vida? Deixa eu te falar uma coisa: os humildes de espírito, os humildes, os pobres de espírito, aqueles mesmo que vão herdar o reino de Deus, eles são pessoas que reconheceram a grandeza de Deus e não fazem nada sem a direção de Deus. Qual é meu conselho para você hoje? Se renda a esse Deus. Se renda, reconheça que sem Ele você não é nada. Reconheça que sem Ele nada você pode fazer. E quando você reconhece isso, e eu não digo que isso vai te fazer mal, eu não digo que você precisa abrir mão daquilo que você é, no sentido de rejeitar a sua vida, não. Mas colocar Deus como no centro da sua vida. Colocar Deus na totalidade da sua vida. Entregar o seu coração de fato ao Senhor. Tem muitas pessoas que vivem hoje e nunca entregaram o seu coração para o Senhor. Eles vão à igreja, eles pregam, eles leem a palavra, eles cantam, eles ministram louvor, mas as suas vidas nunca foram transformadas, porque na verdade eles não são humildes. Eles querem que Deus faça a partir dos seus sentimentos, eles querem que Deus faça a partir das suas próprias vontades, mas Deus quer fazer segundo o poder da vontade dele, a boa, a perfeita e a agradável vontade dele sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Eu espero que essa palavra te alcance nesse dia e que você reconheça o quanto Deus é poderoso,
Só seremos humildes de espírito quando nós reconhecermos a grandeza de Deus nas nossas vidas. E aí, meu irmão, nós vamos poder avançar no propósito de Deus. Vamos poder avançar e dizer: pertenço ao reino de Deus, porque o Senhor é tão total em mim que as minhas vontades não me governam mais, mas sim a vontade do Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe seu dia, sua semana. E eu espero que você seja enriquecido com essa palavra e aguarde que no decorrer dessa semana nós vamos ter mais vídeos falando sobre o Sermão do Monte, em nome do Senhor Jesus. Aprenda a se desprender das coisas e a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.